Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da BioArte Jardins. Meu nome é Laís Veluda, sou bióloga paisagista, mestre em ecologia e hoje nós vamos dedicar o programa inteiro para falar das dracenas. Eu peguei essa dracena como exemplo, mas o que eu vou falar aqui serve para qualquer dracena, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e já deixa seu joinha. E se você quiser saber notícias diárias sobre jardinagem integrativa, não deixe de me seguir lá no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, bora começar! Eu fiz esse vídeo de modo muito especial. Eu fiz o transplantio dessa planta e eu gravei todo o processo. De repente isso pode ajudar vocês. Mas antes disso eu gostaria de dar 5 dicas de como cuidar das suas dracenas. Dica número 1. A primeira coisa que você deve saber sobre as dracenas é que elas são plantas de regiões tropicais, então elas não toleram frio. Nessa época de inverno, se você tem uma corrente de vento muito intensa perto da sua dracena, é melhor fechar, colocar a sua dracena mais juntinho de outras plantas para que essa corrente de frio não bata nela. E se a sua dracena está do lado de fora da sua casa, você não tem como transplantar e colocá-la para dentro de um vaso, pode ser um dos motivos das folhas ficarem quebradiças. De repente, se você repara que nessa época do ano as folhas ficam mais quebradiças e os caules mais quebradiços, pode ser por causa de um frio intenso. Mas aqui eu tô falando de um frio intenso. Aqui do centro-oeste para cima, de repente até do sudeste para cima no Brasil, o frio que a gente passa geralmente não atrapalha o crescimento das dracenas. De repente do sudeste para baixo, no sul do país, se você tiver uma planta dessa fora da sua casa, isso pode estar causando algum dano nela. Se ela estiver dentro da sua casa, resguarde um pouquinho, coloque no lugar mais quente que ela vai ficar melhor. Dica número 2. Essa planta, ela não gosta de excesso de água. Ela é do tipo de planta que gosta do solo mais para seco do que para úmido. Então, as regas, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre como regar suas plantas, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas a sistemática para essa planta é uma das coisas mais importantes. Ache a frequência certa de regar a sua planta, mas sempre deixe um período para que a terra fique um pouco mais seca. Ela não precisa de muita água. Deixar a sua planta submersa em um solo muito cheio de água, isso vai danificar as raízes, apodrecer e a sua planta vai sofrer. A gente vê pelo próprio caule dela, é um caule bem gordinho, ela retém muita água, as folhas são bem grossas e tem uma camada de cera muito grande, então ela é uma planta bastante resistente. Não precisa de muitas regras, então tome cuidado com a quantidade de água que você está colocando na sua dracena. Ela pode morrer por excesso de água. Dica número 3. Se as pontas das suas dracenas estão começando a ficar com esses pontinhos marrons, isso pode ser indício do tipo de água que você está usando. Em geral, as águas tratadas que chegam nas nossas torneiras, que é o que a gente geralmente molha as nossas plantas, elas têm muitos minerais, principalmente cloro, flúor e sódio. E esses minerais, eles se acumulam na ponta das plantas. Então, se você tiver a possibilidade de trocar a sua rega, não colocar uma água de torneira, sim uma água de chuva ou água filtrada, essas pontinhas ao longo do tempo vão sumir. Dica número 4. Se a sua dracena já está com essas pontas ressecadas, uma maneira fácil de você se livrar delas é cortando as pontas. Mas aqui vai uma dica muito importante. Você não corta as pontas de forma horizontal. Assim, não. Quando você for cortar as pontas das suas dracenas, você vai seguir a linha da folha. Se essa folha cresce desse jeito, você vai cortar assim, um pedacinho assim e outro pedacinho assim. E a dica número 5. Se a sua planta tiver com os caules em forma de V, como essa que eu mostro aqui quando eu transplantei essa planta, você tem que cortar. Isso é uma regra básica de toda a poda. Galhos em V muito próximos, um galho fica competindo com o outro e pela estrutura geométrica, os galhos vão ficando mais frágeis, nenhum dos galhos se desenvolve muito bem.
O ideal é de 45 graus para 90. Esse é o ideal para você ter um galho assim e o outro assim, de 45 a 90 graus. Se o galho tiver em formato de V, de novo, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, tem que partir e separar. Nesse caso eu fiz duas mudas, que são essas que estão aqui. E elas estavam juntinhas e eu consegui separar e elas ficaram super bem separadinhas. Bom, nesse processo de transplantio, eu tentei separar de forma mais homogênea possível as raízes, de modo a deixar a mesma quantidade de raiz primária e secundária nas duas mudas. Vale a pena lembrar que raiz primária é só raiz de sustentação, enquanto que a raiz secundária é a raiz que efetivamente absorve os nutrientes e a água. Então, toda vez que você for fazer uma muda de dracena ou de qualquer planta, certifique-se de que a raiz primária, essa maiorzinha, e os pelinhos tenham nas duas mudas, tá? Isso é muito importante. Bom, então esse processo de transplantar essa planta foi o processo básico que eu sempre faço aqui no canal. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre começo colocando um dreno com uma argila expandida, se tiver seixo, uma manta BD, e o preparo desse solo foi o que eu faço tradicionalmente. E quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe que eu gosto de fazer sem enriquecer sempre o substrato que eu compro com esterco de gado e humus de minhoca. Então o preparo desse solo foi basicamente o solo, humus de minhoca, um pouco de esterco de gado. No caso da dracena, como ela gosta muito de solos bastante aerados, a gente poderia colocar a perlita. Só que a perlita tem uma concentração muito grande de flúor e ela libera flúor para a terra. Como a dracena não gosta de solos que tenham flúor, justamente porque ela acumula isso na ponta, eu não coloquei a perlita. Então, não coloquei vermiculita, não coloquei mais nada, só o substrato enriquecido com humus de minhoca e o esterco de gado para ela ficar numa boa aqui, tá? Além disso, eu aproveitei ainda a terra vermelha, o barro vermelho. Essa planta ela estava bem judiadinha, ela estava num barro muito vermelho, mas eu aproveitei um pouco dela porque o barro vermelho ele ajuda, no que eu já disse em outros vídeos também, no que a gente chama de troca catiônica. A troca catiônica nada mais é do que facilitar a absorção de nutrientes e água pela planta. Então colocar um pouquinho de barro vermelho, não muito, para ajudar nessa troca catiônica é legal, mas a terra não pode ser vermelha, a terra tem que ser bastante rica, com bastante substrato. Só para relembrar, eu coloquei de novo essa imagem. Como dá para ver, os caules eles estão muito próximos um do outro. Como eu disse anteriormente, isso enfraquece muito a planta. E além disso, é sempre bom quando você vai fazer um transplantio dar uma olhadinha nas raízes. Essas aqui estão super saudáveis, dá pra ver que as raízes estão bem clarinhas, não tem presença de fungo, bactéria, não tá fedido, então elas estão prontas para serem transplantadas. Eu vou tentar dividir ambas de novo, né, para que fique uma proporção bem próxima de raiz primária e secundária para cada muda, assim. Isso que eu tô colocando aqui é extrato de própolis. Se você não tiver extrato de própolis, você pode passar uma pasta de canela. Uma colher de chá de canela e uma colher de chá de água nessa canela para fazer uma pastinha e você coloca. Isso é muito importante porque tanto o própolis quanto a canela são antifúngicos e bactericidas. Além disso, eles aceleram a cicatrização da planta. Então essa planta vai ter menos propensão à doença, porque a gente fez um corte na raiz, do que se não colocasse nada, né? Como a gente está colocando na terra, e a terra tem muitos micro-organismos, ela poderia se danificar. Então, fazendo esse processo, a sua planta vai ter mais chance de sobreviver. A dracena é uma planta muito rústica. Quando a gente transplantou isso aqui, nos primeiros dias ela ficou um pouco murchinha. É normal. É muito normal toda vez que você for transplantar uma planta, a sua planta ficar mais murcha. Só que não se desespere, continue com o seu regime de rega certinho, não deixe o solo muito encharcado, não deixe pegando vento,
porque ela vai se adaptar. A dracena é uma planta muito rústica, então ela se adapta muito bem. Essa aqui já está se adaptando, ela sofreu, tanto que ficou com essas pontas mais marronzinhas, mas eu ensinei o jeito de cortar, eu deixei assim justamente para mostrar para vocês como que corta. E ela tá assim, ela tá indo super bem. O local dela tá bem, a rega tá boa e ela tá se adaptando e ela tá crescendo. E ela é uma planta de crescimento muito lento. Então, se você tem uma pequenininha na sua casa e ela não cresce, é normal, viu? Ela demora muito mesmo, muitos anos. Essas plantas de regiões semiáridas, semidesérticas, elas demoram mesmo para crescer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe e deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o transplantio da dracena. Você já fez? Você já fez alguma coisa diferente? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Até a próxima, pessoal! Tchau!